O Papa Leão falou sobre criptomoedas e criticou o funcionamento da intermediação financeira atual em um dos documentos mais importantes da Igreja, que é uma carta encíclica. No caso, a Magnifica Humanitas, a primeira carta de Leão XIV. E essa carta é muito importante porque ela, além dela compor a doutrina social da Igreja, ela vem justamente no aniversário de uma das encíclicas mais importantes até hoje da Igreja Católica e que foi a que inaugurou a doutrina social, a carta encíclica Rerum Novarum. E a gente vai analisar essa citação e esse parágrafo específico hoje porque eu acho muito importante, muito interessante a gente analisar. Então seja muito bem-vindo ao Finanças Sem Açúcar, eu sou Gustavo Soares, profissional da área de investimentos. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e deixa um comentário também para nos ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. E, sem mais enrolação, vamos ler agora esse primeiro parágrafo, parando, conforme necessário, para entendê-lo. Eu acho que é um parágrafo que fala bastante com o propósito desse canal. Vamos lá. Nos últimos anos, o setor financeiro adquiriu uma importância crescente e registrou uma forte inovação, também depois da introdução das criptomoedas. Aqui ele não faz a menção às criptomoedas por acaso. Nenhuma palavra, inclusive, desse documento é por acaso, tá? O Papa Leão é muito metódico. Mas é inegável que criptomoedas e inteligência artificial andam lado a lado, por mais que sejam quase que antagonistas quando a gente olha pelo ponto de vista de preço em bolsa. Então, via de regra, quando o cripto sobe, AI acaba caindo e vice-versa por conta de uma migração de capital. Mas essa citação é muito interessante porque ele olha criptomoedas como um sinal da forte inovação do setor financeiro, um setor tradicional. O setor financeiro existe desde o século XVI, 17. E hoje ele utiliza criptomoedas como um forte sinal de inovação. Ele poderia ter citado tantos outros exemplos, né? Mas o que mais soa interessante vem após essa citação que aparentemente é breve. Ele continua: as reflexões e orientações contidas no magistério dos meus antecessores, ou seja, dos outros papas, em particular nas encíclicas, salientaram como o funcionamento da intermediação financeira, quando foi desvinculado de adequados fundamentos antropológicos e morais, não só produziu evidentes abusos e injustiças, mas também revelou-se capaz de criar crises sistêmicas e de alcance mundial. Ou seja, já nas encíclicas anteriores, os papas viram esse risco de quando você tira fundamentos antropológicos, ou seja, humanos e morais do funcionamento da intermediação financeira, fatalmente a gente cai em crises sistêmicas de alcances globais e propicia abusos e injustiças. Aqui a gente pode olhar como o funcionamento da intermediação financeira como sendo as instituições, então os bancos, as CTVMs, DTVMs, agora as exchanges. Em que sentido ele fala isso da perda dos fundamentos antropológicos e morais? Da gente visar o lucro acima de tudo e acima de qualquer coisa. O lucro pelo lucro e sem levar em consideração fatores de dignidade humana. Mas se a gente for mais fundo aqui, nessa parte de intermediação financeira, e com financeira a gente entender o valor,
a gente identifica que o próprio dinheiro já traz a perda desses fundamentos antropológicos e morais. O que eu quero dizer aqui? Uma coisa, o que é o sistema financeiro? O sistema financeiro é basicamente um canal que liga agentes superavitários, ou seja, pessoas que têm dinheiro sobrando, e agentes deficitários, pessoas que precisam de capital, e remunera esse capital por conta das atividades, né? Então, eu tenho dinheiro sobrando, você precisa de dinheiro para investir no seu próprio negócio ou para fazer qualquer coisa que seja, você pega dinheiro emprestado, pagando uns juros, eu sou remunerado por isso e parte do dinheiro fica também como pagamento, né, do sistema financeiro, fica como remuneração de todas as partes. Mas quando a gente pega o próprio dinheiro, a gente vê que a concepção de dinheiro fiduciário já perdeu os fundamentos antropológicos e morais. Qual era o fundamento antropológico do dinheiro antes do que a gente conhece hoje como dinheiro, que é o padrão fiduciário? Era o lastro no ouro. E qual que era o fundamento moral ali? Uma inflação conhecida, não existia, quer dizer, não vou dizer que não existia, mas a inflação do ouro ela é muito mais controlada do que a inflação de uma moeda fiduciária, porque ela tem um lastro físico. E isso força com que as partes tenham que agir de forma íntegra. E tenham que agir de acordo com uma moral. Eu não posso criar dinheiro do nada. Eu não posso fingir que eu tenho dinheiro, porque criar dinheiro do nada é basicamente fingir que você tem dinheiro. Quer dizer, não mais, né? E fundamentos antropológicos, o lastro físico. Não só produziu evidentes abusos e injustiças, mas também revelou-se capaz de criar crises sistêmicas e de alcance mundial. Veja, o primeiro passo para o advento do modelo fiduciário foi a Primeira Guerra Mundial, em 1914, onde viu-se que criar dinheiro era uma boa jogada. Eu conseguia fazer dinheiro do nada e financiar minha atividade bélica assim. Então o próprio surgimento do dinheiro fiduciário já é para ser um combustível de uma crise sistêmica e de alcance mundial. Aqui ele segue. E é igualmente verdade que a renda do capital corre o risco de substituir o rendimento do trabalho, muitas vezes deixado à margem dos principais interesses do sistema econômico. Aqui ele faz uma crítica ao rentismo, que é muito presente no Brasil. Seguindo, né? No entanto, a poupança que se transforma em crédito para a economia real e, portanto, para criar emprego, tanto por conta de outrem como por conta própria, continua a ser fundamental para o desenvolvimento e para os investimentos que devem acompanhar as transições em curso. A função social do crédito permanece insubstituível. A finança pela finança é muito diferente da finança pelo desenvolvimento e pela criação e evolução do trabalho. Veja, um apurado geral desse parágrafo, que vai muito de encontro ao que nós vemos hoje no mundo financeiro, corporativo e dos investimentos. Nós não temos mais, e aqui eu falo por experiência própria, tá? Nós perdemos os porquês, principalmente quando a gente fala de investimento. O dinheiro virou um fim último.
E o que gera essa necessidade de poupar e de investir e de ter a maior rentabilidade acima de tudo? É justamente o efeito oposto, a perda do poder de compra pela inflação. Quando a gente vai correr, a gente tem que fazer um esforço para trás para que o solo faça uma força para frente no nosso corpo e assim a gente consiga correr. A mesma lógica se aplica nos investimentos. Por que eu preciso ter a maior rentabilidade de todas? Porque o dinheiro está perdendo poder de compra. Porque a inflação está comendo o meu dinheiro. É por isso. E quando a gente usa de artifícios única e exclusivamente nominais, se eu posso dizer assim, então o dinheiro pelo dinheiro, a gente perde todo o senso de moral, a gente perde fatores antropológicos mesmo. As coisas param de fazer sentido, você vai ser um acumulador. Eu vi, você deve ter visto, óbvio, essa discussão se o Luiz Barsi é um mão de vaca ou se ele está aproveitando a vida, etc. Ele vai ser, abre aspas, né, falaram que ele vai ser o homem mais rico do cemitério. Eu não quero entrar nessa discussão, tá? Mas uma coisa que eu vi é que, quer dizer, uma das críticas, né, que foi dirigida a ele é que o dinheiro dele fica parado. E isso não é verdade. Ele não entesoura dinheiro. O dinheiro dele está empregado em empresas. E esse dinheiro paga salários, financia desenvolvimento, financia projetos, gira na economia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as críticas. Ele pode ser digno de várias críticas. Aqui eu não estou no mérito de julgar e nem de falar se são verdadeiras ou não. Mas a gente tem que entender se essas críticas são fundamentadas ou não, minimamente para que a gente tenha, né, razão em criticar. Mas esse parágrafo é muito rico. Primeiro porque ele vê formalmente as criptomoedas, e aqui eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, o Bitcoin como precursor e como única moeda de fato. As outras são altcoins, as outras são tokens especulativos que têm as suas utilidades ou não, não me cabe aqui dizer, eu acho que tem sim, mas como moeda, o Bitcoin é a única. E é legal ver o Papa utilizando criptomoedas como um exemplo de inovação e de importância do setor financeiro, que é muito antigo, e ao mesmo tempo criticar o funcionamento das intermediações, de como e dos porquês a gente está fazendo essas intermediações financeiras, trazendo dinheiro do superavitário, mandando para o deficitário, sem motivos, né? Ou visando o lucro acima de tudo. Inclusive, no Catecismo da Igreja, fala sobre a propriedade. Eu vou pegar aqui, peraí. O Catecismo da Igreja Católica fala muito bem sobre isso. No parágrafo 2459, a gente lê o seguinte: o homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos cheguem de fato a todos, segundo a justiça e com a ajuda da caridade. Segundo a justiça e com a ajuda da caridade. Ou seja, finanças não são um fim em si mesmas. Assim como o trabalho não tem como fim o lucro. O trabalho tem como fim a dignidade do homem. E a igreja não é omissa quanto ao lucro e nem quanto à necessidade de se ter bons salários. Quando a gente vê aqui na doutrina católica também,
os pecados que bradam aos céus por justiça. Dentre eles está a injustiça para com o assalariado, ou seja, fraudar, reter ou não pagar o salário, ou não pagar justos salários aos trabalhadores. Então, é isso. Esse parágrafo em si é muito rico e nos dá direcionamentos em como a gente deve ver o dinheiro, como a gente deve ver os investimentos, um fator muito presente no Brasil que é o rentismo. E é claro, eu te convido a ler essa carta na íntegra. Ela é muito rica, ela tem 200 e poucas páginas, mas esse parágrafo eu acho que foi digno de um vídeo. Quero que você comente aqui embaixo o que você achou, leia esse parágrafo e eu vou deixar na íntegra também aqui na descrição do vídeo e comenta a sua percepção, se inscreve aqui no canal e até a próxima quarta.